Olá, boa tarde. Agora são 3 horas e 15 minutos. Nós estamos ao vivo pelo canal HIT Notícias e o Acontece Agora está no ar. Vamos conferir o que acontece agora com os destaques do dia. Vamos direto aqui para a Folha de São Paulo. Olha só, a comissão do Senado aprova relatório a favor do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Passando agora para a agência Reuters, comissão do Senado aprova parecer pela abertura do pedido de impeachment também da presidente Dilma Rousseff. E no Estadão ainda, mesma informação, comissão do Senado aprova processo de impeachment. E por fim, no Globo, comissão do Senado aprova parecer a favor do impeachment. A Comissão Especial do Impeachment da presidente Dilma Rousseff no Senado Federal aprovou por volta da 1h15, por 15 votos a favor e 5 contrários, o relatório do senador Antônio Anastasia, que dá prosseguimento ao processo de afastamento da presidente Dilma Rousseff. Agora, o processo vai ao plenário no dia 11 de maio, quarta-feira próxima. Bom, e a derrota da presidente Dilma Rousseff na comissão já era esperada. Vamos retomar como tudo começou. O parecer foi apresentado na última quarta-feira. Para ser aprovado, precisa de 11 votos, que é a maioria simples dos 21 integrantes do colegiado, para seguir votação em plenário na próxima semana. Caso o plenário concorde com o relator e aprove o parecer, Dilma será afastada por até 180 dias e o vice-presidente da República, Michel Temer, assume no lugar dela. A previsão é que a votação ocorra no dia 11. Isso porque o parecer deve ser lido na sessão de segunda-feira, quando começará a contar o prazo de 48 horas para ser apreciado pelos senadores. A votação deve ser aberta ao conhecimento público. E nos estúdios do Acontece Agora, hoje nós vamos receber o professor Alexandre Heck. Ele que vai falar um pouquinho sobre todo esse processo de impeachment que está acontecendo no Senado Federal. Consultor político e sociólogo e que está aqui com a gente hoje. Tudo bem, professor? É um prazer estar com vocês. Muito obrigada por ter se disposto a vir aqui hoje. Ótimo, é importante a gente falar sobre... São tantos os meandros, tantos os passos, tantas as... votações, etc., que para um leigo isso passa despercebido. Né? Pois é, e justamente o senhor aqui hoje para nos ajudar a explicar isso para o nosso telespectador, né? Bom, a votação aconteceu, acabou por volta de 1h15, foram 15 votos a favor contra 5, isso. Já era um resultado esperado. Pois é, como você diz, já era bastante esperado. Na verdade, são os trâmites para o impeachment são muito diferentes da ideia de golpe que se andou por aí difundindo. Não é? Na medida em que foi preciso abrir o processo, depois foi preciso que houvesse a votação na Câmara autorizando que o Senado estudasse o caso, uma comissão do Senado, que é essa que hoje votou, abriu a possibilidade da discussão para o plenário. Então, na verdade, como você disse, quarta-feira que vem é que haverá a decisão final, que já se sabe também, porque é uma decisão por minoria simples do Senado, e a presidente será afastada por um período de 6 meses, e aí então é que vai correr justamente todo o processo jurídico para a sua defesa, jurídico-político, né? Porque é sempre uma questão política, e isso não é nenhuma deturpação do processo. Fazer política é o que justamente cabe a deputados e senadores e ao presidente da República. Tudo depende de política. Muitas vezes a gente tem aprendido que a política em si é uma coisa ruim, mas evidentemente não é. Não existe sociedade contemporânea, a sociedade moderna, sem que haja uma organização do poder. O que nós vivemos no Brasil é que é uma situação em que o cidadão tem pouca importância para a construção desse grande sistema político nacional. Não é? Mas o próprio cidadão tem alguma coisa a ver com isso, porque na hora de fazer a escolha, isso eu falo
com os nossos telespectadores aqui. Na hora de fazer a escolha dos seus candidatos, escolhe por razões que não são as razões mais racionais possíveis. É preciso estudar, é preciso conhecer os candidatos e escolhê-los com responsabilidade. É por isso que a gente defende, a maioria, eu imagino que defenda nos dias de hoje, o voto distrital, que é aquele voto que aproxima o candidato do eleitor e, nesse sentido, faz com que se estabeleça uma relação de responsabilidade entre quem coloca o representante lá e o próprio representante. E a votação em si foi realmente muito rápida, porque foi por meio eletrônico, então não demorou muito mesmo. A situação foi bem rápida, só o antes mesmo é que eles ainda, os senadores acabaram ainda discutindo, tanto a oposição como do governo, né? Faz parte mesmo. Faz parte mesmo dessa discussão. Tem que ter o contraditório, tem que ter a exposição dos temas e tudo. Eu acho que nós estamos hoje no Brasil, eu sou muito otimista com relação a esse processo todo. Eu acho que o próprio envolvimento dos indivíduos, dos brasileiros, dos cidadãos, com essa questão política, vai nos fazer sair melhor. Eu vi, por exemplo, que no dia 13 do mês passado, teve 1.200.000 pessoas nas ruas de São Paulo. Isso significa que o povo, no seu sentido mais amplo possível, está, de alguma maneira, participando, de alguma maneira... Claro que tem desvios, tem gente que propõe, por exemplo, volta à ditadura, o que seria uma aberração. Nenhum regime foi tão espúrio quanto a ditadura político-militar que a gente viveu até 85. Mas eu sou otimista, repito, no sentido de que vejo que as pessoas estão participando mais e, de alguma maneira, elas vão ficar mais críticas na escolha dos candidatos daqui por diante, porque o sistema representativo significa isso mesmo que a palavra diz, ou seja, representa o cidadão aquele que é escolhido por ele, de maneira que essa representação tem que ser responsável. Bom, e agora a gente espera mesmo a votação no plenário, na próxima quarta, no dia 11 de maio, que aí sim nós teremos a decisão final. Só que também o quórum para a abertura da sessão é de pelo menos 41 dos 81 senadores, né? Ah, sim, então. Mas isso são favas contadas, não há nenhuma possibilidade de que a partir da quarta-feira da semana que vem, esta presidência da República, que criou tantos problemas para o país, seja afastada. Evidentemente, não vai se colocar no lugar Jesus Cristo e uma série de anjos que poderiam ser os seus ministros. Isso não existe em política, na vida real, não existe esse sonho, essa utopia de pessoas maravilhosas serem colocadas lá. Evidentemente, nós teremos que continuar com o nosso espírito crítico, teremos que continuar com a mesma gana, a mesma garra que levou aqueles milhões de pessoas às ruas agora há pouco tempo, para fiscalizar este governo que se vai constituir agora em cima do vice-presidente, o Michel Temer. Há muitas questões a serem resolvidas e existe mesmo um grupo de pessoas que cercam o PMDB que são pessoas extremamente criticáveis. Afinal, o PMDB era o sócio do PT na montagem desse grande esquema corrupto que foi o Mensalão, que foi o Petrolão, que, enfim, assaltou, em boa parte, a maior empresa do país, a Petrobras, e a deixou à míngua no estado em que ela está hoje. O PMDB foi conivente com o PT. Agora cabe ao PMDB exercer o poder no lugar da presidência da República. Portanto, fiquemos atentos. Não se trata de colocar lá um novo partido com novas ideias e novas propostas. É um grupo que tem os seus limites e que, portanto, só vai avançar se nós continuarmos exigindo este avanço do empoderamento do cidadão. Agora falando um pouquinho, né, do Michel Temer. Bom, tudo indica que realmente a presidente Dilma Rousseff
vai ser afastada do governo. E aí vai ser a terceira vez que o PMDB deve assumir um governo, só que sem ser eleito, né? Sem ser eleito como cabeça mesmo de chapa. Ou seja, lá na época de Tancredo saiu, Sarney acabou assumindo, Collor saiu, Itamar Franco também acabou assumindo. E aí, pela terceira vez na história política do Brasil, a gente vai ter esse cenário onde o PMDB acaba sendo presidente da República sem uma eleição. Olha, se existe azar, o Brasil é um país azarado. Porque eu me lembro bem, em 85, quando a gente já, de certa maneira, teve de aceitar um acordo das elites em que o Tancredo Neves dirigia esse acordo e se propunha como um candidato à presidência da República, que vinha ele mesmo daqueles tempos anteriores do período da ditadura. Mas até ele, para fazer o acordo, chamou um vice do PMDB. Lembra um pouco o que está acontecendo agora. Esse vice do PMDB, que foi o Sarney, acabou substituindo o candidato que morreu pouco depois de eleito, né, indiretamente eleito, o Tancredo Neves. E aí tivemos de amargar anos e anos do período Sarney. Mas, veja bem, o período Sarney não foi de todo um período... Houve aquela inflação galopante, 80% de inflação ao mês. Isso é... Acho que a maioria dos brasileiros contemporâneos não pode imaginar o que seja isso. Você de manhã ia ao supermercado fazer uma compra, de tarde o preço já estava majorado, já tinha outro preço, o mesmo produto, no mesmo dia, por horas, assim. Então, isso é que a gente tem de afastar, porque é a forma mais eficiente de empobrecer as pessoas, a inflação, e de promover a riqueza daqueles poucos que têm capacidade de se defender, mas poucos. Mas eu quero dizer, o PMDB nunca saiu do poder. O PMDB sempre esteve presente em todos esses momentos. A gente não pode esquecer que no período do Fernando Henrique Cardoso, o PMDB era também um esteio do governo, não é? Agora, de certa maneira, então, ele é eleito. O PMDB é o maior partido do Brasil, ele é eleito, ele participa, quer dizer, é dentro do sistema democrático que essas coisas ocorrem. É claro que nós podemos aperfeiçoar o sistema democrático, mas nós não podemos derrubá-lo em nome de dizer que o PMDB agora vai assumir um papel conservador na história da República, não é? Ele sempre assumiu esse papel e só isso vai mudar quando nós tivermos cada vez mais interesse da população na organização dos políticos, na eleição, né, de deputados, senadores, vereadores, prefeitos. Nós temos que participar disso. Sabe, parece antipático dizer, mas os gregos antigos que fundaram a ideia de democracia, não é, os gregos 5 séculos antes de Cristo, eles tinham uma palavra para dizer, identificar as pessoas que não se interessam por política. Parece antipático dizer, mas essa palavra era idiota. Idiota é aquele que não, etimologicamente, é aquele que não se interessa por política. Não era propriamente uma ofensa, era uma identificação naquele momento, desculpe. Imagina. Professor, agora o senhor falou de uma coisa muito interessante, né? Porque o PMDB é o maior partido do Brasil. E aí, qual que é a dificuldade da gente ter o PMDB, como o senhor mesmo disse, sempre esteve em todos os governos, mas nunca como presidente? Qual que é a dificuldade de eleger, então, um presidente da República vindo do PMDB? Pois é o gigantismo do partido, não é? É o caráter regional que ele assume tantas vezes e que não permite que haja uma identificação entre interesses. O PMDB é uma federação, não é propriamente um partido com um projeto político específico, com uma ideologia que apresente, mesmo que, às vezes, muitas vezes, essas ideologias são apenas uma jogada de marketing, como no caso do PT. O PT se dizer de esquerda, etc., sempre foi, ou desde os últimos tempos, desde o tempo que o Lula se tornou presidente da República,
para adiante foi só uma jogada de marketing, porque, na verdade, o Lula fez uma grande aliança com o capital nacional mais retrógrado, mais antigo, até mesmo esse capital da Odebrecht, etc., etc. e tal, para assaltar a República. Mas, então, marketing, mas o PMDB não tem nem isso, nem um marketing homogêneo para todo ele, né? É uma federação de grupos que seguem mais ou menos a mesma tradição há algum tempo. De toda forma, eu me lembro, por exemplo, quando o grande Ulisses Guimarães, o senhor das diretas, o homem que dirigiu os trabalhos para a Constituição mais democrática que sempre tivemos na história do Brasil, que é essa de 1988, o Ulisses se candidatou à presidência da República e teve 2,5% dos votos. Quer dizer, ninguém lutou por ele, nem dentro do próprio PMDB. Nem no partido, né? Lutou pela própria candidatura. Então, essa questão, quer dizer, o PMDB está em todos os lugares, mas não tem uma unidade. É isso que a gente pode temer agora. Veja o problema que estamos vivendo, né? Temos o vice-presidente Michel Temer, que vai assumir, e temos o PMDB do Eduardo Cunha, Sim. que acabou de ser afastado também, né? Foi ontem mesmo. Ainda bem. Bom, a gente já vai falar sobre o Eduardo Cunha, a gente até tem um VT sobre isso. Mas antes, tem mais uma pergunta aí com relação ao Michel Temer, né? Ele falou muito sobre essa eventual governabilidade dele mesmo, querendo reduzir os ministérios até para 19, mas no meio de tantos boatos e de tudo que está saindo na mídia, vai acabar aqui ficando por 26 ministérios, né? Como é que é a dificuldade do Michel Temer, no eventual governo dele, conseguir administrar isso, ter confiança entre os outros partidos e até juntamente com o PT, que no caso seria oposição? Então, não serão tempos fáceis, evidentemente, mas a esperança que nós temos é a de que a questão econômica fique mais ou menos assentada e parece que, nesse sentido, o Michel Temer estará tomando, ou deverá tomar, as medidas corretas. Ao colocar o Henrique Meirelles e atribuir ao José Serra importância nas relações internacionais e na organização da economia, parece que ele vai dar um sentido de ordem, de organização, de segurança nos contratos, e isso é fundamental. Nós estamos numa crise econômica poucas vezes vista na história, e a crise é muito de confiança. Então, essas duas grandes figuras nacionais, elas podem dar uma contribuição muito grande. Infelizmente, o Temer não fará a reforma política, acho eu, até gostaria de estar absolutamente equivocado nesse caso, mas não fará a reforma política que deveria ser necessária para colocar ordem na questão política no Brasil. Então, por exemplo, essa diminuição de ministérios poderia ser bastante mais profunda. Ela provavelmente não será. E há alguns equívocos sérios. Por exemplo, nós estamos aqui num canal de televisão que tem uma clara definição religiosa. Pois é, mas, evidentemente, há muito tempo, desde 1889, o Brasil separou a igreja, naquele tempo, a Igreja Católica, do Estado. E, nesse sentido, todos os democratas concordamos que uma coisa é o Estado, outra coisa são as questões de religião. Mas parece que o Temer não sabe disso, porque escolheu um futuro, se é que isso vai de fato se confirmar, escolheu um futuro ministro para o Ministério da Ciência e Tecnologia, que justamente é o Ministério da Razão, que é o Ministério da Ciência, aquele que deve trabalhar na isenção do Estado. Escolheu um indivíduo claramente comprometido com ideias religiosas. Então, isso não pode. Isso a gente tem que ser absolutamente contra uma coisa dessas, porque justamente conspurca o lado civil e o lado religioso. Os dois acabam perdendo com isso.
Mas antes o senhor também tinha falado a respeito do Cunha, não é? E olha Foi. só, agora falando então um pouquinho sobre o afastamento do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, a votação, lembrando que aconteceu ontem no Supremo Tribunal Federal e foram 11 votos a 0. O ministro Teori Zavascki afirmou que Cunha deve ser afastado para impedir a reiteração criminosa. Vamos ver como é que foi. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou pelo afastamento de Eduardo Cunha da Câmara. Eles julgaram a liminar de afastamento concedida nesta quinta-feira pelo ministro Teori Zavascki. O ministro afastou Cunha do mandato de deputado federal e da presidência da Casa. O pedido havia sido feito pela Procuradoria-Geral da República em dezembro do ano passado. Os elementos acima indicados são sintomáticos, no sentido de que Eduardo Cunha atuava como longa-manos dos empresários, interessados em fazer legislações que os beneficiassem, em claro detrimento do interesse público. Isso demonstra que Eduardo Cunha deve ser afastado do cargo de deputado federal para impedir a reiteração criminosa, garantindo-se a ordem pública, uma vez que vem se utilizando há bastante tempo do referido cargo para práticas ilícitas. Cunha é réu em uma ação penal que tramita no STF sobre o suposto recebimento de propina. Como presidente da Câmara, estava na linha sucessória da presidência da República, mas a Constituição determina que o cargo não pode ser exercido por um réu. O afastamento de Eduardo Cunha só poderá se tornar definitivo se o plenário no Congresso aprovar a medida em votação. Bom, professor, toda essa história do pedido do afastamento de Eduardo Cunha, né, presidente da Câmara dos Deputados, que aconteceu ontem no STF, como nós vimos agora, isso de alguma forma vai interferir no processo de impeachment? Não, creio que não. Daqui por diante não deve mais interferir isso. Mas, como disse a presidente da República, antes tarde do que nunca. Ainda bem que ele foi. Já devia ter ido antes. E eu duvido que se ele tivesse sido impedido de dirigir a Câmara antes, o processo fosse diferente do que ele foi. Não, correria da mesma maneira. Agora, veja bem, e isso é interessante, aqui a gente tem de pedir licença para tratar de um tema extremamente delicado. É a questão da legalidade e a questão daquilo que é melhor para uma sociedade. Nenhuma sociedade deve ser congelada, mas ela deve respeitar as leis. Quer dizer, nós temos uma Constituição, temos de respeitar os ditames dessa Constituição. Muito bem, mas e como seria para a gente melhorar? Como seria para a gente nos tornarmos ainda mais democráticos do que somos, ainda melhor, representarmos melhor a relação entre os interesses da população, que é um problema muito antigo. Já os grandes pensadores do iluminismo, como Rousseau, por exemplo, já colocaram que um bom governo tem que respeitar a vontade geral, e ele dizia, isso não é a vontade, não é a soma de cada um dos indivíduos, é algo que paira acima da sociedade. Então nós temos que ver isso. De alguma maneira, a nossa Constituição propõe que os poderes, o poder judiciário, o poder executivo, a presidência da República, os ministérios, e o poder legislativo, eles são, esses três poderes, absolutamente autônomos e separados, mas eles devem ser harmônicos. Na verdade, isso que ocorreu ontem, o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, determinando o afastamento de um político de outro poder, que é o Poder Legislativo, é algo absolutamente inédito na nossa relação de poderes. E, de alguma maneira, poderia significar para alguns um ferimento aos interesses da Constituição. Mas espera aí, a questão agora é estudar o conteúdo. Na verdade, não é uma pessoa qualquer que está sendo afastada, é um indivíduo sobre o qual paira uma série de inquéritos e, de alguma maneira, já é culpado, antes que... são 6 ou 7 processos que correm sobre ele. Então, eu diria assim, numa linguagem normal, foi um certo abuso do poder judiciário sobre o poder legislativo, mas foi um bom abuso. Digamos que os cidadãos têm que estar cientes de que se cometeu um exagero
na relação entre os poderes, mas que esse exagero, na verdade, contribui, desde que amplo, aberto, explicado, acessível a todos, constitui algo de um progresso para a democracia brasileira. Tá certo, professor. Bom, e o deputado Valdir Maranhão, do Partido Progressista do Maranhão, então, assumiu a presidência da Câmara dos Deputados. Vale dizer aqui que ele também é suspeito na Operação Lava Jato. Ele responde ainda por outros questionamentos judiciais e eleitorais. Maranhão foi eleito vice-presidente da Câmara em fevereiro de 2015 e está em seu terceiro mandato como deputado federal. Como aliado de Cunha, decidiu limitar a investigação no Conselho de Ética para que o então presidente da Câmara não respondesse sobre as acusações de que teria recebido propina, conforme relato de delatores da Operação Lava Jato. Com isso, o foco da apuração no colegiado ficou somente sobre a suspeita de que Cunha teria contas bancárias secretas no exterior. Na votação na Câmara, que decidiu pelo prosseguimento do processo de impeachment contra a presidente Dilma, Maranhão mudou de voto em cima da hora, contrariando a orientação do seu partido. Devido à atitude, o deputado foi destituído da presidência do Diretório Estadual do partido. Maranhão foi citado por Alberto Youssef na Lava Jato como um dos deputados do PP beneficiados por propinas de contratos da Petrobras. Ele também responde a uma representação no Tribunal Regional Eleitoral por captação ilícita de recursos. O processo corre em sigilo. E mesmo depois de Eduardo Cunha ser afastado da Casa Legislativa pelo Supremo Tribunal Federal, ele ainda segue na residência oficial da Câmara. Segundo a assessoria do político, não há previsão de viagens ou pronunciamentos. A decisão do afastamento de Eduardo Cunha foi tomada por unanimidade. Os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal votaram por manter a suspensão do mandato e afastamento por tempo indeterminado. Os ministros entenderam que Cunha usou o cargo para prejudicar as investigações da Lava Jato e o andamento do processo de cassação, que responde no Conselho de Ética da Câmara. O deputado é réu e alvo de investigações na operação. Após a decisão do plenário, Cunha afirmou que vai recorrer da decisão e que não pensa em renunciar. O parlamento alegou que está sofrendo retaliação pelo processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff e criticou o que chamou de intervenção do STF na Câmara. O primeiro secretário da Câmara, deputado Beto Mansur, disse que a mesa diretora vai editar um ato para tentar garantir parte dos privilégios de Cunha, como a metade da remuneração mensal. Bom, o presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, continua recebendo salário e ainda permanece na Casa Oficial da Câmara. Além de tudo isso, né, professor Alexandre, também tem a questão de quem assumiu, que é o deputado Valdir Maranhão, também investigado na Lava Jato. Sai um, mas acaba entrando o outro que também está envolvido em corrupção. Eu queria dizer que, evidentemente, isso é um grande problema, mas não é por isso que nós não devemos levar adiante a questão relacionada ao afastamento, ao impeachment, não é? Dizer que é melhor ficar como está, não. Mas, se eu pudesse usar uma expressão que os jornalistas gostam muito de dizer, que é que não há virgens num lupanar. Num prostíbulo você não pode esperar encontrar virgens. E o que nós temos hoje, depois que a gente viu aquele dia 17, a declaração dos votos dos deputados, nós temos ali uma série de pessoas que parece que as pessoas de honra, as pessoas dedicadas à sua vida mais, digamos, num patamar mais elevado, parece que abandonaram as questões políticas e só se tem, ou a grande maioria desses indivíduos do PP, do PMDB, esses mesmos, todos aliados do PT agora nos últimos 13 anos do governo, e outros, são pessoas que chegaram lá, parece que vieram de Marte, porque quem é que colocou tanto bandido lá na Câmara de Deputados? Quem é que levou essas pessoas lá? Fomos nós. Sim. Fomos nós. Então, é um problema muito sério esse, e a gente só existe uma forma, e ela não é fácil e não é um caminho tranquilo, que é a da participação. Nós temos que nos interessar
temos que fazer parte de sindicato, temos que fazer parte de partidos, temos que saber o que está acontecendo no nosso condomínio, porque se nós não fizermos, nós vamos ser levados. Bom, nós vamos falar daqui a pouquinho, professor, sobre o relator do processo do impeachment, que é o senador Antônio Anastasia, que também está envolvido em processos semelhantes ao de pedaladas fiscais. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho, já já. Vamos para um rápido intervalo e depois a gente volta. 3h49 e nós voltamos com o Acontece Agora. E na edição de hoje, nós estamos falando sobre o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. E aqui nos nossos estúdios, o professor Alexandre Hecker, que nos acompanha nesta edição para fazer uma análise de tudo que vem acontecendo na política nacional. E antes de chamar o intervalo, né, professor, eu falei sobre o relator, o Antônio Anastasia, o senador Antônio Anastasia, que segue com o processo no Senado. E ele também tem aí, aparentemente, mais de 900 decisões semelhantes à das pedaladas fiscais, que é do que a presidente Dilma Rousseff está sendo acusada, e por isso aconteceu todo esse processo do impeachment. Não é um pouco incoerente quando a gente pensa nisso? Mas veja, sim, sem dúvida, mas é aquilo que nós estamos há muito tempo identificando. Nós temos um grupo político, um conjunto de políticos no poder que mal representam a cidadania brasileira. Eles não representam bem, estão lá porque se valeram de financiamentos irregulares, estão lá porque representam mais forças, digamos, não da cidadania em geral, mas de grupos políticos em particular. Enfim, o Anastasia foi governador de Minas Gerais e, como tal, se utilizou de vários processos para administrar o Estado. Sem dúvida, eu nem conheço especificamente, mas sem dúvida ele deve ter se valido de esses processos que todos os governadores se valem, inclusive o nosso aqui, o Alckmin, não é? Agora, uma coisa é essa questão técnica a respeito da forma como o financiamento das ações de governo pode ser feito. Agora, veja, não se pode misturar um valor... Há muita diferença entre um beliscão e um murro na cara. O que a presidência da República fez nesses anos e nesses últimos anos, sobretudo a partir da segunda votação da Dilma Rousseff, foi tratar com milhões de reais e se valer desta forma bastante irregular. Mas ela não está sendo impedida só por isso. Ela não está, evidentemente, na cabeça de todos os brasileiros e na cabeça daqueles que votam pelo impedimento, pelo impedimento, está toda a questão da manipulação disso que o Supremo Tribunal Federal, este órgão ilibado da instituição administrativa brasileira, chamou de quadrilha. Quer dizer, a Dilma Rousseff está sendo afastada porque ela foi, durante anos seguidos, presidente do Conselho da Petrobras, ela foi durante anos seguidos ministra de Minas e Energia e ela não viu o que estava acontecendo. Como é que pode, na minha própria casa, se eu não frequento a cozinha para saber o que está sendo cozinhado lá, o que está sendo preparado como alimento que vai depois me envenenar, eu não conheço o quarto da minha casa, enfim, a Dilma Rousseff, evidentemente, essa coisa das pedaladas é um artifício técnico que está sendo utilizado para tirar do poder um grupo que promoveu a malversação do Tesouro Nacional e passou a enganar o povo durante muito tempo com um discurso falso de que trabalhava para a população, para a maioria dos grupos populares, evidentemente aparelhou
não é? Comprou Uni, comprou sindicatos, comprou isso, comprou aquilo, que hoje até saem às ruas defendendo os proventos que conseguiram. Mas popular mesmo, para a população brasileira, isso não foi o que ocorreu. Então, a Dilma Rousseff, claro, a Anastasia cometeu algumas pedaladas, eu nem sei direito quais foram, quantas foram. Mas isso não é motivo, não é argumento para aqueles conservadores que querem manter o esquema que hoje está no poder e que, a partir de quarta-feira da semana que vem, vai dar lugar a outra forma, a outro grupo político, que nós temos que estar extremamente alertas para fiscalizar, para que ele também, por sua vez, não se transforme numa quadrilha como essa que está saindo do poder. Bom, e é justamente do Michel Temer, né, que nós estamos falando agora. Inclusive, ainda retomando essa questão das pedaladas fiscais, Michel Temer, como vice-presidente, acabou assinando vários documentos em que ali ele, como um advogado constitucionalista, com todo o conhecimento que tem, poderia alertar a presidente Dilma Rousseff quanto às pedaladas fiscais e não fez? Pois é, naquele tempo eles se davam bem, não é? Naquele tempo ele não era o traidor. Eu até duvido que ele tenha prestado atenção no que assinou. E também fico me perguntando, não sei, juridicamente, como seria o vice-presidente da República no exercício do poder, se ele poderia se negar juridicamente a dar um andamento a um processo que já vinha da presidente anterior. Por exemplo, se negar a assinar, será que ele poderia? Não sei, isso é uma questão para os juristas, advogados, etc. E, bom, a Janaína Pascoal, que foi uma das advogadas que fez o pedido do impeachment da presidente Dilma Rousseff, esteve presente tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. E desta última vez que ela foi ao Senado Federal, ela acabou dizendo mesmo a todos os senadores e ao público em geral que recebeu do PSDB R$45 mil para que ela iniciasse esse processo do pedido de impeachment. Agora, quando a gente pensa que o próprio relator é do partido do PSDB e também o pedido veio e foi pago, como é que fica essa situação, né? Talvez só no Brasil, provavelmente. Bom, no Brasil e em algumas outras repúblicas de bananas, provavelmente ocorrem coisas desse gênero. Mas, mais uma vez, seria melhor que ela não tivesse recebido? Sim, mas assinaram outros dois grandes juristas, não é? O Miguel Reale e o professor Bicudo, que deram um aval moral para esse processo. Provavelmente ela foi a executora, assim como se tivesse contratado alguém para escrever as páginas e páginas e páginas daquele processo. Ela declarou isso, eu nunca vi nenhum dos implicados na Lava Jato, por exemplo, declarar assim, eu recebi, a não ser aqueles que estão fazendo as denúncias favoráveis, né? Mas eu quero ver quem é que declara exatamente, olha, ganhei tanto. Enfim, eu diria, por linhas tortas que acabamos construindo alguma coisa menos ruim do que havia no passado. Eu acredito muito nisso. Eu posso até estar enganado, não acredito que esteja, mas acredito muito nisso. Nós não fazemos política no céu, com anjos, com pessoas de qualidade excepcional. Nós fazemos o que é possível. E no momento, na história do Brasil recente, nós, em 85, conseguimos derrubar uma ditadura, daquele jeito esquisito, estranho, em que o Sarney, que era apoiador da ditadura, acaba sendo o presidente da República Nova. Nós conseguimos afastar o Collor da presidência da República quando ele claramente se mostrou corrupto e irresponsável.
Nós conseguimos votar uma Constituição para o país que é uma das constituições mais democráticas. Nós temos conseguido vitórias. Eu acho que agora é um momento de vitória, mas nós não vamos sair do inferno e passar o céu em 24 horas. Isso não é possível. Só existe uma forma, insisto nela, que é a maneira de nós, cidadãos, fiscalizarmos cada um dos políticos que nós colocamos lá para nos representar. Bom, agora também com relação ao julgamento do processo de impeachment, né, que não está baseado só em fatos jurídicos, mas também em fatos políticos, né? Você mesmo falou um pouco sobre isso. Agora, a gente pode afirmar então que se não são só fatos jurídicos e também políticos, a presidente Dilma ou o governo federal como um todo acabou perdendo um pouco da articulação com o Congresso? Completamente, não é? Completamente. Como é que se construiu isso? Como é que se construiu esta ausência? Aí a gente precisaria de uma análise a respeito do procedimento do Partido dos Trabalhadores, dos seus grandes representantes, não é? Desde José Dirceu, que está na cadeia, passando por Berzoini, passando pelo Jacques Wagner, que hoje é ministro da Casa Civil. Me parece que o partido, depois de obter com o Lula, nós não podemos esquecer que o Lula foi o presidente da história do Brasil que teve a maior adesão popular. E que eu pessoalmente, fui para as ruas ovacionar aquele momento da história do Brasil, que era a expectativa de que pela primeira vez nós teríamos um trabalhador, um lídimo representante da massa da população brasileira, no mais alto cargo da presidência da República Brasileira. Aquilo foi auspicioso. Eu confesso a você que em janeiro de 2003, eu chorei quando da eleição do Lula. Eu achava que ali, eu que participei tantas vezes na minha vida, na minha trajetória de tantos partidos, que militei no que a gente pode dizer de esquerda brasileira, etc. e tal, aquele foi um momento espetacular para mim. Mas parece que o PT, aos poucos, o velho ditado de que o poder tende a corromper o homem. E quando o poder é maior, ele tende a corromper de maneira mais completa. Parece que o PT no poder viveu de uma certa arrogância, de uma espécie de capacidade de, através da corrupção, comprar. Não é? Eles faziam mais ou menos a seguinte avaliação: essa república é constituída por políticos corruptos. Então, qual o nosso objetivo? Vamos comprar esses políticos, vamos dar a eles uma mensalidade, um mensalão, vamos pagar propina a eles e eles vão sempre votar conosco. Parece que haviam descoberto o caminho das pedras para se perpetuar no poder e se tornaram então arrogantes, se tornaram capazes de, eu me lembro de coisas esquisitíssimas, como por exemplo uma relação do Lula com os grupos mais conservadores do país, não é? Veja, o líder no Senado da maioria durante um tempo foi o Collor. Quando não o Sarney, o Renan Calheiros obteve. Quer dizer, os indivíduos mais perseguidos pelo sistema policial jurídico brasileiro se aliaram a esse grupo e acharam que iam tomar conta, que em momento nenhum ninguém iria se perceber o que estava acontecendo, etc. E acho que foi por isso, caíram do seu próprio, se atiraram lá de cima do seu próprio ego, caíram da sua arrogância. E me parece isso. Agora, veja, não vamos construir, como disse, do dia para a noite, um sistema político ideal. Não, temos que perceber que o próprio PT é interessante que, talvez mudando de nome, talvez se refazendo, etc., deva estar presente na República, fazendo aquele papel que durante tanto tempo ele fez com
sabedoria e com proficiência, que era o papel de fiscalizador da República. Acho que isso deve continuar. É preciso que haja isso. Mas, veja bem, nada destas, as pedaladas do Anastasia, a denúncia a respeito do Temer, nada disso deve nos paralisar. Nada disso. Nós temos que andar para frente e melhorar esse sistema político na medida em que a gente possa. Agora são 4h04 e nós estamos seguindo hoje no Acontece Agora com o professor Alexandre Hecker, historiador, consultor político e também sociólogo, fazendo uma análise sobre o processo de impeachment que corre no Senado Federal e na próxima quarta-feira, dia 11 de maio, portanto, vai ao plenário do Senado Federal. A votação que aconteceu hoje terminou por volta de 1h15 da tarde, foram 15 votos a favor contra 5 votos. E nós estamos batendo um papo, então, com relação a todo esse processo que a gente pode esperar daqui para frente, porque o que tudo indica é um governo de Michel Temer. Professor, e o senhor também estava falando agora dessa questão de ter sido militante de esquerda, de que ficou emocionado também na época que o Lula foi presidente. Cometeu indiscrição. Imagina. E acho que, de uma forma geral, a população acabou se decepcionando com isso e depois veio o governo da Dilma Rousseff e isso acabaria justificando todo esse processo que nós estamos vivendo hoje no Senado Federal? Então, passamos por muitas questões, muitos problemas, não é? A gente, como eu dizia, eu sou otimista. Eu acho que é demorado, às vezes aparece como contraditório, mas nós demos passos significativos. Nós hoje, do ponto de vista da organização política, estamos melhor do que nos tempos das ditaduras. E no século XX nós passamos por duas. Pela ditadura getulista, por exemplo, que se apresentava como o pai da pátria, como o pai dos pobres, como aquele que iria redimir o trabalhador brasileiro, mas que colocava no cárcere, que impedia... Os jornalistas sabem muito bem que hoje a gente tem a liberdade de discussão e eu justamente estou aqui, com muito prazer, ao seu lado, Roberta, discutindo da forma mais aberta que eu possa, dizendo as coisas mais espontâneas que venham à minha cabeça. Isso é um ganho que nem sempre foi assim na história brasileira. E nós temos de valorizar essas coisas. Mas não existe fórmula mágica, não há um caminho único para que a gente construa. O Brasil tem grandes questões favoráveis. Nós somos um povo alegre, somos um povo que, apesar dos pesares, se mantém ainda com grandes possibilidades de crescimento, de desenvolvimento, mas nós temos que melhorar o nosso Estado. O Estado brasileiro é ineficiente para a grande maioria da população, para, eu diria, quase todos. A elite sofre, também a elite, também os grandes empresários, por exemplo, pagam muito mais impostos do que em outros países. Mas também os trabalhadores têm muito menos direitos do que em outros lugares. E a classe média? A classe média é um problema muito sério. Eu vou dizer a você, eu trabalho boa parte do ano, aproximadamente 3 meses do ano, só para pagar imposto de renda. E eu sou um professor, eu não sou empresário, eu vivo de salário. E 3 meses do meu ano eu trabalho para o Estado, só que depois eu não tenho... quando preciso colocar meus filhos ou agora meus netos, eu pago escola para eles. Eu, na saúde, pago um plano mensalmente caríssimo, porque fiz mais de 60 anos. Eu não tenho um transporte que me permita deixar em casa o meu automóvel e ir confortável para o trabalho. E eu não tenho devolução desse Estado. Então, nós precisamos, evidentemente, construir uma sociedade melhor, ficarmos atentos. Os estudantes estão hoje ocupando algumas escolas em São Paulo. Por quê? Porque eu vou dizer a vocês... É uma forma de protesto ali na Assembleia Legislativa. Lide de uma forma de protesto se não houver vandalismo. Excelente, sim. Maravilha, ótimo.
tem de ser assim. E tem de haver por que é que a Assembleia Legislativa Paulista não cria uma CPI para investigar aquilo que se chamou a máfia da merenda. Por quê? Porque estão escondendo alguma coisa. Professor, me desculpa, eu vou ter que te interromper porque o nosso tempo acabou. É pertinente essa história da Assembleia Legislativa, nós falamos aqui ontem sobre isso, mas numa próxima oportunidade vou te convidar de novo e a gente retoma os assuntos. E vai ser um grande prazer para mim. Muito obrigada por ter participado. Obrigado, Roberto. Bom, e o Acontece Agora fica por aqui. Nós vamos continuar acompanhando todos os desdobramentos políticos que acontecem no Brasil e no Senado Federal. Uma boa tarde para você. Nos acompanhe também pelo facebook.com/programa Acontece Agora.